Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora, falando do profeta Isaías, né? A visão do homem chamado por Deus. Neste texto que nós vamos meditar, nós vamos aprender sobre a visão do homem chamado por Deus. O Senhor pergunta ao profeta Jeremias: "Que é que vês, Jeremias?" Então Jeremias responde ao Senhor: "Vejo uma vara de amendoeira." E disse-me o Senhor: "Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir." O homem chamado por Deus, ele precisa ter visão das coisas de Deus. O Senhor elogiou a visão de Jeremias, dizendo: "Viste bem." Que o Senhor possa dizer o mesmo para nós, né, irmãos? Hoje, profetas, né? Missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que têm levado a palavra do Senhor, né? Homens de Deus que tiveram visão, né? Quais foram? Vamos falar aqui de alguns. Nós estamos meditando no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 12, né? Todos os homens chamados por Deus tiveram visões. Moisés teve a visão do Senhor no meio de uma sarça ardente que não se consumia. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele seu vigor. Moisés nunca perdeu a visão e nem a disposição e o vigor para fazer a obra do Senhor. O profeta Isaías também teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O profeta Ezequiel também foi um homem que teve grandes visões de Deus. Paulo também afirmou com autoridade ao rei Agripa que não foi desobediente à visão celestial. João, a exemplo dos grandes profetas e videntes da antiga aliança, foi o grande vidente de Deus no Novo Testamento ao escrever as grandes visões do Apocalipse, né, irmãos? João, que preço João pagou para ter as visões, para escrever o livro de Apocalipse, né? Paulo, quantas visões Deus deu para Paulo, para que ele percorresse tantas cidades para fazer a obra do Senhor, né? Isaías da mesma forma. Tá aí o livro de Isaías, né? Ele retrata as visões que Deus deu para ele, aonde Deus mandava ele ir e o que ele deveria de fazer. Jeremias, como nós estamos meditando aqui, que preço Jeremias pagou quando Deus dava visões e mandava que ele fosse. Hoje não é diferente. Por mais que nós estejamos vivendo um tempo de apostasia na terra, de esfriamento no meio do povo de Deus, da falta de visão do céu, né, irmãos? Hoje, os grandes líderes, né, os profetas de Deus, não têm grandes visões como já tiveram, porque não buscam ao Senhor. Porque eu medito, eu penso, se nós quisermos ter uma liderança ativa, devemos orar por ela. Se nós quisermos ter na casa do Senhor profetas, que Deus use, vamos pagar um preço de oração, de consagração para a liderança. Então, está em nós, né? Está em nós um crescimento espiritual, um avivamento. Não está na igreja, está em nós. Nós somos a igreja viva do Senhor, né? E essa é a visão que tem que ter o homem e a mulher de Deus. Ainda meditando a visão ampliada do homem chamado por Deus, precisamos ter a nossa visão ampliada. Deus convidou Abraão a ampliar a sua visão, dizendo: "Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre." Irmãos, eu acho essa palavra maravilhosa quando Deus fala para Abraão do tamanho que seria a descendência dele, né? O povo que ele ia dar
através da descendência dele, e ele creu. Em Jó, ao falar sobre a visão da águia, o Senhor disse: Não, nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos a avistam desde longe. Os olhos do homem chamado por Deus precisa avistar longe. Paulo afirma que os santos devem compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. A largura aponta para a visão horizontal, o comprimento para a visão longitudinal e a altura aponta para a visão vertical. A profundidade aponta para uma visão mais profunda das coisas de Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E para terminar, em Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 18, o Senhor Jesus Cristo aconselhou o pastor e os crentes de Laodiceia a ungirem os olhos com o colírio espiritual a fim de ampliarem a sua visão. Que versículo maravilhoso, né? Ele aconselha para nós, né, irmãos? Que nós venhamos a ungir os nossos olhos com o colírio espiritual a fim de ampliar a nossa visão. Se nós tivermos uma visão espiritual, nós vamos contemplar o céu de glória que Jesus foi preparar para aquele que renunciou, que deixou, que se pôs na posição de ser um servo, de caminhar, de prosseguir para vencer a grande jornada que nós temos aqui na terra, né? E para concluir, a visão de que estamos falando não é simplesmente o homem ter de Deus alguma revelação ou experiência mística do mundo espiritual, e sim a visão do crescimento e ampliação do reino de Deus aqui na terra, com os olhos fitos no Rei e no futuro glorioso deste reino. É o que eu acabei de dizer. Não é visão não é simplesmente uma visão, mas sim uma visão do crescimento e ampliação do reino de Deus aqui na terra. É por isso que nós estamos aqui, caminhando na graça e no conhecimento de Deus, para que nós venhamos a ser perfeitos, porque o Senhor diz que Ele é santo e que ninguém verá a Deus sem santificação. É o que nós estamos fazendo aqui, caminhando nesta jornada chamada vida, para um dia nós atingirmos o grau de perfeição e morar com o Senhor. É essa palavra que eu deixo para a igreja meditar, e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.